Ele foi intimidado por não ter magia, mas depois de fazer uma promessa com sua amiga, ele se torna determinado a fazer o que for preciso para se tornar o maior mago da história. A história começa com um garoto chamado William Surfor. Ele quer provar que pode ter sucesso na academia de magia. Embora ele não possa usar magia, ele derrota o monstro usando sua espada, mas inúmeros monstros aparecem. Ele se prepara para enfrentá-los, pensando que não precisa de magia para derrotá-los. O professor chamado Edward Sarapin está dando aula na academia e pede para William vir até a frente. Ele manda William usar magia para formar fogo, então ele tenta usar a sua magia para lançar um feitiço, mas ele falha miseravelmente e todos começam a rir dele. Edward silencia a classe, mas ele fica surpreso que William não consegue nem usar magia básica, dizendo que ele só é bom em fazer anotações. Um aluno chamado Sion mostra a todos como se faz, mas Edward diz a ele para não demonstrar seus poderes sem permissão, então ele pede desculpas explicando que ele só queria ajudar William, já que ele não conseguiu completar a tarefa. Edward congela o fogo e diz a todos que a magia é tudo neste mundo, então os alunos da academia ganharão respeito mostrando seu talento para a magia. Ele acha que aqueles que são incapazes de usar magia não têm lugar na academia, então eles deveriam se retirar imediatamente. Após a aula, Sion pergunta a William se ele não está envergonhado, sabendo que ele está indo para a masmorra para derrotar monstros fracos. Uma garota chamada Colette vem para resgatá-lo. Sion a pergunta por que ela está o defendendo, então ela diz a ele que Will é seu amigo. Ela menciona que ele trabalha muito duro e é mais legal do que Sion, mas ele diz que essas qualidades não fazem um bom mago. Ele decide ir embora porque não quer perder seu tempo com William, dizendo que ele deveria simplesmente desistir. Colette diz a ele para ignorá-los, mas ele diz que está bem, porque é verdade que ele não pode usar magia. Ele diz se considerar sortudo, porque o incidente fez uma garota bonita se preocupar com ele. Com o rosto corado ela pergunta o que ele quer dela, mas ele explica que está apenas falando a verdade, porque sempre lhe disseram que ele deveria elogiar as meninas. Ela fica envergonhada, mas ela se lembra de manter a compostura, porque ela pertence a uma família nobre. Ela vê William olhando para o céu, então ela pergunta se algo está errado, mas ele menciona que está apenas admirando quão lindo o dia está. Há muito tempo atrás as pessoas não sabiam sobre o céu, e estavam presas na escuridão. O mundo estava aterrorizado por invasores conhecidos como a Hoste Celestial, mas 5 magos se opuseram a eles e com seus poderes combinados eles foram capazes de derrotar a Hoste Celestial. Eles lançaram um selo sobre o céu trazendo paz ao mundo, e o título de Maia foi passado por eles desde então, mas só é dado aos magos mais fortes. Colette se pergunta se a donzela de gelo está cuidando deles. William a imagina sentada ao lado da janela olhando para eles. Em um flashback, William fala com uma garota chamada Alaria, que lhe diz que o sol e a lua estão flutuando no céu real. Ela acha que se eles se tornarem Maia e subirem até o topo da torre, eles serão capazes de ver o pôr do sol. Então eles prometem escalar a torre juntos. Alaria se torna a pessoa mais jovem a ganhar o título de Maia e assim ela parte para o topo da torre. Mas William não tem talento para magia, então ele não está nem perto do nível dela, mas ele ainda trabalha duro para cumprir sua promessa a ela. De volta no presente, conhecemos um professor chamado Vorkner, que repreende William por ir para a masmorra sozinho, então ele imediatamente se desculpa, mas ele ainda quer os pontos de crédito por matar um monstro. O Vorkner lhe dá 2 pontos, mas pergunta se ele ainda sonha em se tornar um Maia, porque ele precisa avançar para o Instituto Superior antes de poder subir a torre. Para avançar ele precisa obter uma quantidade absurda de pontos de crédito em todas as 3 categorias de feitiços e prática, mas como ele não pode usar magia, ele nunca poderá obter os créditos de feitiços. Ele explica que já sabe disso e é por isso que está praticando e indo para a masmorra, mas Vorkner acha que é impossível para ele avançar. Ele não quer que William se preocupe em se tornar um Maia quando ele pode até não conseguir se formar, dizendo que ele precisa ganhar 4 créditos até o final da semana para obter uma nota de aprovação. Ele começa a entrar em pânico e examina suas anotações para encontrar um monstro que vale 4 pontos de crédito. Vorkner decide ajudá-lo, contando a ele sobre um monstro chamado Baskerville que apareceu no 6º andar. William o abraça agradecendo por sua ajuda, mas Sion ouve a conversa deles e decide caçar o monstro sozinho para que William seja expulso. William chega ao 6º andar, mas sua companheira Kiki parece preocupada, então ele diz a ela que tudo vai ficar bem. Ele menciona que eles só precisam evitar o hálito flamejante do monstro e ele está dependendo do nariz dela para guiá-los.
Vemos Sion com seus amigos quando eles também entram no sexto andar. Ele está prestes a explicar seu plano, mas de repente eles são atacados por um monstro poderoso chamado Sem Maligno que vale 10 pontos de crédito. Ele dá um soco em um deles e o manda voando contra uma parede. Então um amigo de Sion entra em pânico e William o ouve gritar. Ele imediatamente vai encontrá-los. Quando os alcança, ele vê Sion lutando atacando o monstro com sua magia de fogo, mas não tem efeito. William se pergunta se ele deveria ajudar porque Sion sempre o intimidou, mas de repente ele se lembra de como Aleria costumava dizer que ele era mais corajoso do que qualquer um, então ele decide ir para a batalha bloqueando o monstro antes que ele possa alcançar Sion. Enquanto isso, Edward se aproxima de Vorkner dizendo a ele para usar seu familiar para encontrar o grupo de Sion porque eles entraram na masmorra sem permissão. Ele se pergunta em que andar eles estão, então Edward diz que eles estão no sexto andar. Vorkner diz a ele para relaxar porque William também está lá. William luta de frente com o monstro e ele consegue acertar um golpe. Ele se move ao redor dele e com uma velocidade absurda ele consegue acertar um golpe decisivo, enquanto Sion assiste a ele não consegue acreditar que está assistindo mesmo William que ele estava intimidando. Vorkner e Edward também assistem à luta e Edward fica chocado com a força de William. Vorkner explica que mesmo que William não possa usar magia, ele possui força e durabilidade sobre-humanas. Ele ainda tem a habilidade de entender as estratégias de seu inimigo depois de vê-las uma vez. O monstro tenta matá-lo, mas ele desvia do ataque e corta seu braço. Ele dispara uma rajada de energia, mas William o corta e corta o monstro ao meio. Ele pergunta a Sion se ele está bem, mas ele está chateado porque foi salvo por alguém sem magia. Edward está furioso porque não consegue acreditar que William tem um poder que supera a magia. No dia seguinte William vai até Vorkner, que lhe dá 10 pontos de crédito. William fica feliz já que não será mais expulso. Em um flashback de 5 anos atrás vemos os alunos falando sobre William, pensando que ele só foi admitido na academia para que pudessem atrair a Laria, mas ela já se tornou uma maia, então ele não é mais necessário. Eles acham que ele está prestes a ser expulso. Ele vai com Vorkner até a sala da diretora, que lhe dá uma faca e o ataca com feitiços de fogo, mas ele destrói todos eles. Ela fica impressionada com suas habilidades. Então ela permite que ele continue frequentando a academia, mas ele começa a chorar, pergunta se ele algum dia conseguirá chegar até a Laria. Ela diz que pode ser possível se ele continuar trabalhando duro. Voltamos ao presente. Enquanto Vorkner dá uma palestra e explica o conceito do S na torre, dizendo que significa avançar para o Instituto Superior para se tornar um Maia. No último andar para subir a torre os magos podem criar um novo tipo de magia ou ganhar 7.200 créditos da academia. Vorkner explica que a maioria dos alunos usa créditos para avançar, mas ele grita com eles porque todos na classe estão à beira da reprovação. Após a aula, Colette se junta a William, sabendo que ele ganhou todos os créditos em escrita, mas Vorkner ainda é duro com ele, e ele diz a ela que é porque ele falhou no trabalho de magia e fala que Vorkner é um ótimo professor, já que ele está dando aulas suplementares. Já que outros professores nem se importam se eles falham, eles encontram Sion enquanto seus amigos contam a todos que ele derrotou um sentinela maligno. Mas ele sabe que não foi ele que fez isso. Ele vê William e o agarra, perguntando como ele é tão poderoso, apesar de não ter talento para magia. Mas Colette interfere e ele decide deixá-los sozinhos. Enquanto isso, Edward vai até a diretora dizendo a ela para expulsar William, mas ela não acha que seria justo, já que ele está no último ano. Edward diz que não há lugar na academia para alguém que não pode usar magia, então ela mostra a ele os registros de William e explica que ele é excepcional em tudo, exceto em magia. Então, mesmo que ele não possa se tornar um Maia, há outras opções disponíveis para ele. Ela explica que a academia precisa produzir acadêmicos para o dia de Fadade, mas Edward acha que o problema é que William não quer se tornar um acadêmico porque ele está planejando se tornar um Maia. Então ela diz a Edward para testá-lo e depois de ver como ele se sai, Edward pode decidir o que fazer com ele. William pede desculpas a Colette porque ele precisa levá-la com ele para abrir seu armário. Mas quando ela o abre, ela vê sua espada e ele menciona que não tem permissão para carregá-la pelo campus. Eles vão para a sala de estudos onde William começa a ler sobre anões. Colette fala que ele não precisa se esforçar tanto, porque ele já é bom em escrever, mas ele sabe que se perder um único ponto de crédito, ele não será capaz de subir na torre. E ele quer aprender sobre os anões, dizendo que ele pode se relacionar com eles porque eles nunca desistiram, não importa a situação. Colette vê o cabelo branco de William e pensa que é porque ele trabalha muito duro. Ela quer arrancá-lo,
mas eles são repentinamente interrompidos por Edward, que diz a William para ir ao salão de feitiços sozinho. Quando eles chegam ao salão, Edward explica que vai dar a William uma aula suplementar, porque ele sempre falha na aula de feitiços. Edward começa a usar magia negra dizendo a William que ele precisa acertar um golpe para passar no teste. Edward explica que se ele for bem-sucedido, ele receberá 5 pontos de crédito para sua aula de magia, mas ele terá que deixar a academia se ele falhar. Vorkner vai até a diretora, que lhe mostra a luta entre Edward e William. Então ele fica chocado se perguntando o que está acontecendo, mas ela o proíbe de pará-los e explica que uma vez ela ouviu o que ele tinha a dizer em favor de William. Ela também deve reconhecer as preocupações de Edward igualmente. Ela revela que ela permitiu que ele tomasse a decisão do futuro de William na academia, mas Vorkner acha que é muito cruel porque Edward é a pessoa mais próxima de se tornar um Mai. Ele tenta acertar William com sua magia negra e William desvia dos ataques, mas ele fica chocado com o quão poderoso é. Sabendo que Edward só usou um feitiço de baixo nível, ele vai para a ofensiva tentando acertar um chute, mas Edward o para com uma barreira. Pensando como William é inútil, Edward acerta William com suas chamas negras e William fica chocado com a rapidez com que ele está usando seus feitiços, porque ele os está lançando sem encantamentos. Ele diz a William que só vai usar suas chamas negras para atacar e fazer um escudo para se proteger, dizendo que o fará se sentir desesperado apenas usando 2 feitiços. Ele começa a sobrepor seus feitiços e William tenta sair do caminho, mas ele ainda é atingido. Percebendo que não pode derrotar Edward daquela maneira, mas ele acha que poderia ter lutado se tivesse sua espada. Enquanto Colette vai para o vestiário, ela acha que Edward pode estar torturando William. Kiki chega de repente. Colette percebe que está ferida, mas ela apenas arranha o armário de William. Voltamos à luta enquanto Edward fala sobre a Batalha de Gonzo, onde os anões prepararam um exército de 10.000 soldados, mas foi preciso apenas um mago para derrotá-los. Ele pisa na cabeça de William dizendo que para desistir de seus sonhos porque uma espada nunca pode se tornar tão forte quanto uma varinha, mas ele ainda quer se tornar um Maia. Edward se pergunta o que o está motivando tanto a alcançar um objetivo impossível, então ele menciona que quer ficar com a pessoa que ama. Ele acha que William é um idiota, mas ele explica que mesmo que sua razão pareça ridícula para ele, ele ainda não vai desistir. Colette de repente chega dando a ele sua espada e Edward ataca com suas chamas negras, mas fica surpreso quando William a corta. Ele se prepara para tirar uma saraivada de suas chamas negras mais uma vez e William se preocupa em ser atingido. Mas ele ataca e enquanto ele desvia do ataque ele pensa sobre como na Batalha de Gonzo havia um anão que nunca desistiu e conseguiu acertar um golpe no mago. William pula até o teto e corre em direção a Edward com uma velocidade incrível quebrando sua barreira e ele consegue acertar um golpe. Então Edward sai dando a William os 5 pontos de crédito como prometido e a diretora fica impressionada que ele foi capaz de ter sucesso. William anda pela cidade para distribuir jornais e ele tropeça nas escadas, mas ele consegue pegar todos os jornais exceto um. Quando ele vai buscá-lo ele vê a notícia que Alaria inventou uma nova magia, fazendo dela a primeira pessoa a inventar 12 feitiços originais. Ele lê ao perceber que o Instituto Superior emitiu uma ordem para a academia e o cliente é a própria Alaria. William vai para seu dormitório e pergunta a seu colega de quarto se ele pode preparar um item mágico para ele. Rost se pergunta por que William está com tanta pressa. Ele menciona que o pedido veio de Alaria, então ele precisa chegar lá rápido. Ele diz que não tem aulas hoje, então ele vai priorizar em completar o pedido. Rost se pergunta se o trabalho é difícil, então William revela que ele só precisa coletar alguns Frostwalker, dizendo que Alaria precisa de catalisadores mágicos e todos os alunos que a ajudarem serão compensados. Ele explica que está indo para o 4º andar, e é por isso que ele precisa dos itens mágicos de Rost. Ele dá a William o que ele precisa antes que ele possa sair. Rost lhe dá um pedaço de pão, dizendo para ele cuidar de si mesmo. Um grande número de alunos aparece na masmorra, mas William já esperava por isso. Quando William está prestes a começar a caçar ele se assusta por causa do ataque de Sion. Todos o elogiam, mas ele não fica satisfeito, pois se lembra de quão incrível William foi quando lutou contra o maligno sentinela. Mas William fica impressionado com Xion e decide ir mais fundo na masmorra pensando que Xion pode derrotar todos os monstros na área. Ele se depara com uma garota chamada Iris, que está prestes a ser atacada por 3 monstros, mas ele vem em seu socorro cortando-os ao meio. Ela fica chocada que ele a salvou com uma espada em vez de usar magia e ela agradece ele por protegê-la. Enquanto isso, Vorkner diz aos alunos que criar uma nova magia é uma conquista tão grande que garante o avanço de alguém na torre.
Ele menciona que a magia tem o nome da pessoa que a inventa, então se eles forem capazes de criar uma nova, seus nomes serão lembrados para sempre na história, mas os alunos sabem que não é fácil inventar magia. Um deles se pergunta o quão forte a Laria é e Vorkner menciona que ela é uma das magas mais poderosas da história. Colette acha a Laria incrível e sua amiga diz que ela está com ciúmes de a Laria roubar William dela, então ela fica envergonhada. Na masmorra, William diz a Iris quem ele é e ele se pergunta se ela sente algum ódio por ele, já que ele não pode usar magia, mas ela diz que não tem razão para odiá-lo, lembrando de que ele acabou de salvar a vida dela. Ele pergunta se ela também está lá devido à ordem de Alaria e ela explica que quer ajudar, porque ela também quer se tornar uma Maia. Ele pensa em como é o céu real porque é coberto por uma enorme barreira criada por Maia que está protegendo o mundo dos invasores. De acordo com a lenda, se a barreira cair, o mundo será novamente coberto pela escuridão e a calamidade começará. Então os alunos seguem as ordens de Maia pensando que isso os ajudará a sustentar o céu. Iris menciona a vez em que ela estava cercada por monstros e estava se preparando para a morte, mas Alaria a salvou congelando todos eles. Ela se tornou uma fã de Alaria desde então, por isso ela quer ajudá-la agindo de acordo com suas ordens. Mas ela nem encontrou um Frostwalker. Ela está começando a pensar que os outros alunos já os derrotaram. Will diz a ela que quando os Frostwalkers se movem, eles deixam fragmentos de gelo para trás, mas os fragmentos que ele encontrou são o dobro do tamanho dos normais. O que significa que há um poderoso Frostwalker à frente e está em um lugar onde a magia de busca de todos não consegue detectá-lo. Ela se pergunta como ele sabe tanto quando não consegue nem usar magia e ele diz a ela que os feitiços são incríveis, mas não são absolutos, especialmente dentro de uma masmorra. Um monstro aparece de repente e está prestes a esmagar Iris. Mas William a salva e ela vê que é um Frost Rex, que é a forma mais alta de um Frostwalker, valendo 6 pontos de crédito. Ele dispara um raio laser que congela tudo em seu caminho, mas William consegue escapar. Ele diz a Iris para ficar parada, mas ela o impede, pois não acha que ataques físicos funcionarão no monstro. Ela o reconhece como assassino de anões, sabendo que ele congela tudo que toca, então eles precisam derrotá-lo usando magia de longo alcance. Mas William está confiante em suas habilidades porque ele já derrotou o monstro antes, então ele corre em direção a ele enquanto ele atira seu laser novamente, mas ele não acerta William. Ele começa a destruir a masmorra enquanto William joga o item mágico que ele pegou de Rost e ele se prende ao monstro. Ele enrola a corda em volta do corpo dele e ele começa a congelar tudo, mas William sabe que ele é fraco contra ataques de fogo, então ele incendeia a corda, causando uma explosão enorme que explode o monstro em pedaços. Iris fica chocada pelo quão poderoso ele é. Ela se pergunta como ela deve relatar a luta porque ele é completamente diferente dos rumores sobre ele. Depois disso, Iris conhece os Maia e descobrimos que eles a enviaram para encontrar alguém capaz de ajudá-los. Eles sabem que se eles forem atacados pelos anfitriões celestiais agora, eles não serão capazes de pará-los, então eles precisam de toda a ajuda que puderem obter. Ela diz a eles que William é o único prospecto interessante que ela encontrou, mas os Maia têm opiniões diferentes sobre deixá-lo entrar que discutem. Eles se preparam para brigar, mas outros impedem dizendo que o grande festival está prestes a começar, então eles tomarão sua decisão. Depois de ver os resultados, descobrimos que há um total de 12.000 pontos de crédito disponíveis na academia e vemos os alunos lutando contra golems em um teste. Sion e Kaete conseguem derrotar seus golems e passar, mas vemos William lutando. Ele pensa em dar um soco, mas os outros alunos zombam dele e ele acaba sendo atingido. Eles acham que ele é um fracasso. Vemos 2 dos melhores alunos, Vigal e Liana, enquanto eles facilmente dominam seus golems, permitindo que eles passem. Outro garoto chamado Julius aparece disparando vários fragmentos de gelo que atingem todos os outros golems, e eles se transformam em rosas. Ele ativa seu feitiço. Todos eles ficam completamente envoltos em gelo, então ele também passa. Julius se encontra com os outros 2. Ele declara sua intenção de derrotá-los, dizendo que ele adquiriu um novo método, e eles dizem que estarão ansiosos por isso. Todos os admiram, já que eles são os únicos alunos com mais de 10.000 créditos. William pensa em como ele nem tem o suficiente para se formar, pois vemos que ele só tem cerca de 5.000. Ele se sente deprimido e Julius de repente passa dizendo que ele está no caminho. Os amigos de Julius ficam impressionados que ele passou com um único feitiço. Então eles acham que ele definitivamente será descoberto no grande festival. Colette almoça com William e ela diz a ele que o festival também é sua chance de ser descoberto,
Por que tentar avançar sem feitiços não é realista? Ela menciona como é possível avançar mesmo que ele não tenha pontos de crédito suficientes. Desde que ele seja observado, o Grande Festival é um evento realizado a cada 2 anos, onde há uma série de competições diferentes. O festival é basicamente uma competição entre os alunos das diferentes guildas da torre. Há 5 guildas para os diferentes elementos, e cada uma é liderada por um Maia, e se eles puderem ser escolhidos por uma das guildas, eles têm a garantia de se tornar um membro da torre. Mas, William diz que é improvável, porque ele também precisaria realizar um feito de magia incrível. Então Colette menciona que também existem pessoas chamadas observadores e eles também são capazes de levar pessoas talentosas para a torre. Mas William acha que eles realmente não existem. Ele acha que não deveria tentar se destacar, já que ele não tem magia, lembrando como ele participou do último festival. Mas todos pensaram que ele estava trapaceando, ele ainda está traumatizado pela experiência. Então ele decide apenas ajudar nos bastidores. Eles veem todos os outros alunos praticando e Colette menciona que também haverá escoteiros vindos de outras capitais. Então haverá outras oportunidades além de ir para a torre. Ela diz a ele para se promover. Ela o ajuda com seu armário, mas de repente ela sente algo. Vendo que alguém lançou uma barreira junto com magia de amortecimento de som, ela faz Kiki dar uma olhada e ela consegue dissipar a barreira. Eles abrem o armário e ele acaba levando a uma escada escondida. Então eles decidem dar uma olhada. Nós vemos outros alunos lá dentro e eles acabam fazendo apostas sobre quem vai ganhar os eventos do festival. William vê que Sion também está lá enquanto ele se prepara para insultar William. Colette diz para ele recuar. William se pergunta o que ele está fazendo lá. Descobrimos que ele está lá para ver as chances de si mesmo. E ele está irritado que todos só se importam com os 3 primeiros. Ele menciona que está atrás deles apenas porque perdeu alguns créditos nas provas de redação, mas ele acha que está no mesmo nível deles em termos de habilidade mágica. Depois da próxima aula, Colette pergunta a William se ele está ocupado, mas ele menciona que precisa trabalhar, então ela fica deprimida. Nós o vemos trabalhando na taverna de Gina, onde ele serve um anão chamado Dona. Ele fica surpreso com o quão trabalhador ele é, já que ele entrega o jornal e também trabalha aqui à noite, mas ele observa que, como ele não se qualifica para uma bolsa de estudos, ele precisa trabalhar para pagar por ela. Host também está ajudando e ele acha divertido trabalhar sem usar magia. Host se pergunta por que ele trabalha aqui, já que Vorkner seria capaz de conseguir um emprego melhor para ele, mas ele menciona que não quer incomodá-lo e ele gosta de sair com os anões. Ele acidentalmente deixa cair sua colher e quando ele vai pegá-la, Julius entra na taverna. Ele acha que o lugar é um lixo, mas seus amigos mencionam que não há nenhum outro lugar aberto. Fala pessoal, o que você faria no lugar do nosso protagonista? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo. É muito para que eu possa entender se estão gostando do conteúdo. Segue aí para a parte 2 dessa recap.